Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa hoje para conquistar a sua liberdade. E o Ibov está em festa, hein? Mais uma alta espetacular ontem, né? Então, neste mês de novembro, o Ibov já está subindo mais de 5%. Então, depois de ter subido tudo que ele subiu já nos últimos meses, né? E então só tem motivo para comemorar. O dólar perdeu fundo, tivemos mais um dia de baixa, e os juros, os DIs, também perderam fundo, tivemos mais um dia de baixa. Então, o mercado brasileiro está muito bem, obrigado. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês o porquê que isso daí está acontecendo, né? Porque as pessoas ficam se perguntando, mas o Brasil está tão bem assim, né? E aí fica aí no vídeo para você ver a explicação desse negócio, tá? O mercado internacional também continua na mesma, né? Ontem nós não tivemos um dia muito forte, mas continuamos todo mundo para cima, sem nenhum susto e nada, tá? Tá tendo muito zoom com relação à turma lá de inteligência artificial, né? Muita gente falando sobre a OpenAI, o capex que ela tem que investir em relação à receita, e aí toda aquela coisa que todo mundo está embolado, né? Nvidia, Oracle, todo mundo, né? E então o que acontece? A qualquer momento, todo mundo está meio com medo, né? A qualquer momento pode vir alguma correção aí desse setor. E se vier uma correção desse setor, vai puxar o mercado inteiro, porque ele está muito escorado nisso daí. Agora, não tem como prever isso daí, tá? Esse zoom de mercado é normal, todo dia tem, só muda o assunto, né? Então, enquanto os gráficos estiverem configurando alta e compra, a gente tem que ir comprado, gerenciar o risco e segue o jogo, tá? Não tem como adivinhar esse negócio só porque está ouvindo zoom, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram, @mfmandando, tem live todo dia às 8h15 da manhã, no meu X, @ndroberto, onde tem os meus swing trades do mercado internacional. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor aqui do mundo, pode ver que está tudo esverdeado, né? Principalmente o EWZ, mas a Europa também está bonitinha, né? E nós tivemos aí rompimentos ontem e está andando bem a Europa. E o SP500 também teve um dia legal, né? Como eu disse, o pessoal aqui dos chips da inteligência artificial, né? Oracle, Nvidia, Broadcom, esses caras estão dando essa pipocada por causa de zoom de mercado, né? Mas o resto do mercado está dando bem, vê economia real, né? O pessoal aqui de healthcare indo muito bem, e até a própria Apple, que está lá no topo histórico, fez um belo de um dia de alta ontem, né? Então, por enquanto, tudo ok, tá bom? E aí é isso que os gráficos estão demonstrando, né? Então a gente vê o VIX aqui continua caindo, bem tranquilo. Os juros continuam com essa cara de topo aqui mais baixo, virando para baixo, né? No caso da Europa também, dando aquela estolada, a qualquer momento esse negócio vira. O Reino Unido está aqui no fundo, né? Só o Japão que continua tentando subir aqui. Eu tenho esperança que ele faça um topo mais baixo ainda e comece a virar para baixo, tá? Mas por enquanto a tendência ainda é de alta dos juros no Japão, tá? Olhando aqui o SP500, como eu disse, olha, tivemos mais um dia de alta aqui. Obviamente, depois de toda essa alta do dia anterior, é normal, né? Ele ser um pouquinho mais fraco, mas olha, veja que hoje ele continua para cima, né? Então, quando a gente vê aqui aqueles 60 minutos que eu tinha falado, o que ele precisava fazer e tudo mais, veja que ele fez aqui uma clássica reversão de tendência, né? Veio aqui, rompeu a linha de tendência, aí chegou aqui, fez o pullback, aí já fez um primeiro pivô, depois aqui deu uma embandeirada e agora continua andando aqui, né? Você veja, preço acima da média, a média virada para cima e topos e fundos ascendentes, não tem mais o que ter dúvida, tá? E nós estamos com o mercado americano inteiro com esse pique aí. Então a gente vê aqui a Nasdaq na mesma, né? Veja que a Nasdaq ontem fez aqui um inside candlezinho, meio um doji, porque exatamente por causa da Nvidia, né? Mas hoje já está virando para cima aqui, nada para se preocupar. E o Dow Jones, olha só, máxima histórica, né? Fechou aqui com uma barra espetacular, com fechamento na máxima, né? E toda a cara de fazer pivô de alta, né?
O Russell 2000 ainda enroscando aqui, mas esse negócio tem tudo para ir testar topo. Indo para a Europa, como eu disse, Europa forte, né? Então o Eurostoxx 50 fez mais um pivô de alta e hoje está andando bem aqui. E mesmo com a Alemanha ainda sem romper, né? Eu acho que a Alemanha, a qualquer momento, rompe esse negócio aqui, né? Se ela não tivesse uma consolidação tão apertada, aqui teria uma compra, né? Mas você vê que o risco-retorno desse negócio aqui para o stop não vale a pena. Então, estou esperando ter outras coisas mais bonitas na Europa para operar, tanto o Eurostoxx 50 quanto, olha só, o UK eu tive que estender esse canal aqui, ó, que ele estava nesse canalzinho aqui, aí agora ó, chegou a romper, eu achei que era só violação tal, mas agora fez pivô de alta, então dobramos o canal aqui, o próximo alvo está aqui. E esse alvo aqui em cima, não por coincidência, tem aqui a projeção de 100% de FIBO deste pivô de alta aqui, tá vendo? Ó? Então, esse negócio aqui tem uma tração aqui para os 10 mil pontos, né? Estamos agora no 9.900. O Reino Unido está indo muito bem, né? A França, voltando aqui para testar o topo histórico, né? A qualquer momento esse negócio rompe, né? A Espanha, imparável, né? A Espanha, daqui a pouco a gente vai ter que dobrar esse canal aqui também, né? Se ela continuar nesse ritmo, ontem andou bem, pivô de alta e hoje continua andando. E a Itália também, a mesma coisa, né? Fez aqui esse rompimento muito bonito e já está no terceiro dia aqui de alta forte, né? E aí, indo lá para a Ásia, veja que a China também fez esse rompimento aqui, então tem tudo para ir testar topo, talvez até romper. E o Japão ainda está um pouco embolado aqui, mas a tendência de alta não tem o que duvidar, né? Agora aqui, vou passar primeiro o EWZ, né? Então, olha só o gap de alta aqui, né? E depois do gap, ele andou tudo no gap, né? E ficou parado aqui, né? Mas a compra foi aqui embaixo, né? Agora, o que eu queria mostrar para vocês é exatamente o que está acontecendo aí com o nosso Brasil, né? Porque os institucionais no Brasil e o varejo estão fora da bolsa, né? A gente sabe disso daí, com esses juros pagando 15%, todo mundo está na renda fixa, é pouca gente que está na bolsa, né? E aí, então pergunta, da onde vem o dinheiro? O dinheiro está vindo daqui, olha, do mercado estrangeiro que está se posicionando em mercados emergentes, não é só no Brasil, tá? Não é que os gringos estão comprando no Brasil, não. Os caras pegaram e falaram assim, putz, tá muito caro o mercado americano, tal, a gente tem um ciclo de commodities aí pesado, os emergentes são os grandes produtores de commodities, né? Então vamos alocar uma parte, sei lá, 2% do nosso portfólio, 5% do nosso portfólio em mercados emergentes. Aí o que eles fazem? Eles vão lá, compra Brasil, compra Argentina, compra Peru, compra Chile, compra Bolívia e assim por diante, né? Compra México. Então, quando a gente olha aqui o EWZ, vou pegar aqui como referência o fundo do Tarifácio, né? Ele subiu aqui 45% do fundo tarifácio para cá, uma bela de uma alta, né? Só que quando a gente olha aqui os mercados emergentes, esse daqui é o ETF de mercados emergentes, né? Então ele incorpora todos esses caras aí que eu acabei de falar. Aí você olha aqui do fundo do tarifácio para onde ele está agora, foi uma alta muito mais homogênea, né? Não com tantas correções quanto o EWZ. E olha lá, 45% de alta também, né? Então, o que está acontecendo é isso daí. Esse dinheiro, esse movimento da Bolsa Brasileira é um dinheiro de capital gringo, está sendo alocado em todos os mercados emergentes e o Brasil está entrando na onda, tá? Então, não tem nada de trade Tarcísio, não tem nada de Lula eleito ou não eleito, ainda não tem esse negócio, tá? Vai ter o ano que vem, com certeza, isso daí vai influenciar, mas por enquanto é essa grana de capital estrangeiro que está movendo o mercado, tá bom? Indo para o petróleo, ontem ele fez uma reação para cima aqui, esse petróleo está com cara de que vai cair, mas essa reação aqui de ontem, não sei, vamos acompanhar, ele bagunçou um pouco o gráfico, né? O minério de ferro veio aqui, chegou até a perder fundo, hoje está reagindo. O cobre também tinha feito uma reação aqui, mas continua embolado. O ouro, depois que fez o pivô de alta, ontem fez um diazinho aqui lento, né, de doji, mas isso daqui continua para cima, assim como a prata. Mas lembra que eu falei que a prata tinha mais potencial de romper topo, né? Veja que ela andou mais do que o ouro aí nos últimos 2 dias, né? A platina continuou com essa configuração de compra aqui, né?
e o urânio ainda está enroscado aqui no fundo, né? Ele tem que vencer aqui os 50 e 70 para realmente dar a compra. O DXY está com cara aqui de que fez topo e que vai voltar a cair, né? Dentro dessa consolidação. E o Bitcoin fez um dia muito feio ontem, né? Então, aquela coisa que eu tinha falado no vídeo de ontem, né? Topo mais baixo, topo mais baixo. Então, assim, ou ele realmente volta, consegue vencer aqui essa região do 108 e começa a trabalhar acima do 108, enquanto ele estiver aqui abaixo do 108, é perigoso dele fazer mais uma correção. E é perigoso ter marcado o topo do ciclo, tá? Não descartemos isso daqui. Eu sou bullish em Bitcoin ainda, né? Porque ele costuma fazer essas correções e depois dar uma paulada, né? E isso acontece bastante no final do ano. Mas não surpreenderia a gente ter marcado aqui o topo do ciclo, porque pelo relógio do Bitcoin, que é marcado pelos halvings, né? A data do normalmente, né, que acontece depois dos halvings, ela estava marcada para setembro de 25 e nós passamos setembro e foi um mês ruim, outubro também, né? E então não sei, não duvido de esse ciclo aqui estar marcando o topo, tá? Por enquanto ainda há esperança, mas não me surpreenderia se tivesse marcado o topo. E o Ethereum a mesma coisa, né? Também ontem teve um dia ruim, também marcando o topo mais baixo, tal, virando para baixo, chato, né? Aqui das magníficas, eu só queria falar aqui, destacar a Apple, que olha, fez um belo de um dia aqui e vai fazer mais um rompimento, tem mais compra. A Meta ainda continua embolada aqui, né? Tem que vencer aqui os 640 para dar compra. A Microsoft, olha, está aqui acionando essa compra aqui de 1, 2, 3 aqui no fundo para ir testar topo. E a Netflix, olha, configuração aqui muito bonita de fundo, né? É o famoso W, né? Então a compra é exatamente aqui. Hoje pode acionar essa compra, tá? Esses são os caras que estão mais bonitos. Veja aqui a Nvidia, né? Ela fez uma reação, ontem fez um gapzinho de baixo. Então ainda não decidiu o que quer fazer. Enquanto estiver trabalhando acima desse fundo, tá tudo ok, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o SMH, que é o ETF de semicondutores. Veja como ele também está bagunçado que nem a Nvidia, né? Muito parecido aqui, né? Ainda tem fundos ascendentes, preço acima da média, tal, então tem tudo para subir. Mas como está essa bagunça aí de mercado, se perder fundo é a hora de você começar a pular fora dessas posições, desses tipos de ativo, porque pode vir uma correção, tá? Indo agora para o mercado brasileiro, nós temos o DI, que olha, perdeu o fundo aqui, abriu com gap ontem, fechou aqui embaixo, né? Então o mercado realmente apostando na queda dos juros. O nosso índice fez um movimento aqui maravilhoso, né? Então rompeu logo na abertura, 158 mil, andou 2 mil pontos, né? E olhando aqui os 60 minutos, ele continua fazendo esses movimentos, né? Então rompeu aqui, é compra e ele vai embora. E aqui, se romper, tem mais compra, só tem compra no índice, tá? E o dólar é só venda, né? Então veja que ele perdeu o fundo aqui, deixou uma bandeirinha, se perder esse fundo aqui, tem mais venda. Quando a gente olha aqui o gráfico diário, ele só está para baixo, né? Então tá bonito, né? Essa venda aqui. As small caps fizeram um belo no dia de alta, pivô de alta aqui, e agora está prestes a se livrar dessa região aqui. Se livrar dessa região aqui, vai embora. Como eu disse, os juros caindo, as small caps vão andar, tá? A questão é que o mercado ele anda sempre na frente, né? Então está precificando já a queda de juros. Itaú, muito bem, o nosso swing trade aqui da carteira VIP está andando bem, já indo para o parcial. Bradesco também indo muito bem, né? Banco do Brasil fez um belo de um movimento aqui, então não tem mais dúvida, esse negócio aqui reverteu a tendência. A Sambi também continua para cima, uma bela de uma base, viu que está todo mundo andando, né? A Vale está enroscada porque ela está naquela região, minério de ferro, né? Então, Vale agora tem que stop gain apertado aqui embaixo e esperar. A Petro também fez um belo do movimento, né? E agora chegou aqui nessa região de decisão. Então, continuo dizendo, né? Se marcar alguma coisa parecida com isso aqui, né? Fizer uma barra vermelha,
aí tem venda na Petro. Se romper essa região aqui e voltar a subir, a gente volta a falar de compras na Petro, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmudando, tem lá todos os dias, 8h15 da manhã, no meu X, @mdroberto, onde eu posto meus swing trades no mercado internacional. Se quiser operar com a gente no MetaMX, tem link na descrição do vídeo.